Sejam muito bem-vindos ao Fisiculturismo News Online, eu sou o Vitor e estamos de volta e dessa vez nós vamos falar sobre Patrick Moore saindo na porrada no estacionamento de uma academia lá nos Estados Unidos. Também vou falar com vocês sobre uma grande revelação que o Good Vito, a máquina russa, fez sobre a sua última preparação. Ele enfrentou algo bizarro e nós vamos falar sobre isso neste vídeo. Vamos lá então aqui ó, com a câmera de segurança da academia, o Patrick Moore de moletom preto, moletom do Olympia ainda, né, pra representar daquele jeito a firma, né, caraca, que vergonha, velho, que falta de profissionalismo, mas vamos lá, né, e aqui de azul de macacão, o dono da academia, né, o proprietário. Vou falar com vocês exatamente o que aconteceu, o contexto, mas vamos aqui com o vídeo da luta, né? Aquela lutinha, o Patrick Moore, ele praticou boxe, né, antes de ser bodybuilder, então ele tem aí um contexto, né? E aqui, depois a gente vai ver o desenrolar da conversa e tal, mas saiu aqui, ó, aquela briguinha, né, de bêbado. O Patrick Moore vai acertar uma e o dono da academia vai escorregar, ó. Ele escorregou, não foi um knockdown, ele escorregou no gelo, como vocês conseguem ver aqui, ó. E aí o Patrick Moore vem pro ground and pound, né? Aqui, ó, começou a arregaçar o cara, mas aí o cara interviu ali, né, pra evitar, enfim, né, porque o negócio ficasse mais grave, né? Eu acho que foi bem decente da parte desse amigo aí. E vamos lá pro que acontece. Seguinte, partindo aqui pros stories do Patrick Moore, ele foi o primeiro que fez qualquer publicação nesse sentido, a menos que alguém tenha apagado, e aí eu não vi. E ele escreve: chamaram você para um contra um, mas você sabia que isso acabaria sendo um 20 contra 1, 20 deveria ser 2, né, contra 1. E aqui ele mostra aí o vídeo do que aconteceu. Ele aparentemente tá orgulhoso, né, do que fez, botou até uma musiquinha e tal. E aí o segundo stories do Patrick, aparentemente foi alguém ali da academia, e o cara comentou assim, ó, no vídeo do Patrick, nos stories, né? Você é mole demais, cara. Ninguém te respeita no mundo do bodybuilding. Pague o que você deve e pare de achar que todo mundo te deve algo. Posso garantir que ninguém acha que você é durão por socar um cara que escorregou no gelo. E aí o Patrick, ele responde, né? Esse é o tipo de cara que vai pra Leader Fitness, que é o nome da academia aparentemente, né? Vamos ver então o que o dono da academia falou sobre isso. Ele, nos stories dele aqui, ó, Good Shit, se não me engano o nome dele é Patrick também, pelo que eu dei uma pesquisada. Algumas coisas podem estar equivocadas, tá, gente? Eu não domino inglês, precisei de uma ajudinha aqui do chat GPTex. Então, né, se eu falhar alguma coisa, vocês me perdoam. Mas o contexto eu acredito que dá para entender bastante. Ele coloca assim, ó, vamos falar sobre justiça. Primeira coisa, você decidiu entrar na minha academia depois que bloqueei o seu acesso por não pagar sua mensalidade por 3 meses. Você me deve $900, que provavelmente nunca irá pagar. Depois, né, segundo ponto, depois começou a xingar minha equipe e ameaçou-me bater enquanto eu não estava presente, porque perdeu o acesso. E o terceiro, então, decidiu distorcer a história online, dizendo que foi atacado. Esse aqui foi os stories do dono da academia, e ele coloca aqui também: ninguém te atacou, isso foi uma briga porque você falou coisas que precisavam ser resolvidas cara a cara. Essa não é a primeira academia onde você faz isso. Falei com 3 outros donos que tiveram exatamente a mesma situação com você. E aí o Patrick, ele responde essa situação, né? E ele fala aqui, né? Ele responde aqui: vamos lá, cara, seja real. Que outra academia, né? Ele respondendo aqui, repostando os stories do God Shit. E aí o God Shit, né, continua aqui cobrando, né, aparentemente. E aí tem um quarto story. E o quarto stories dele falou assim: aí ele vai pra delegacia local dizendo que eu vendo gear, que se eu não me engano é Increlex, né? Tipo, anabolizantes. Na minha academia não vendo, ele é idiota. E aí aqui, ó, ele abre aspas dizendo, né? Ele cobra a mensalidade dos meus clientes e de mim. O aluguel, isso é ganhar 2 vezes, né? Então, tipo, ele tá fazendo aspas ao que o Patrick falou, né? Que aparentemente o Patrick dá aula na academia dele, e o Patrick achava ruim o fato dos alunos dele pagarem a mensalidade
E o Patrick indo ali como um treinador, digamos assim, ele ter que pagar também uma mensalidade, né? Pagar algo nesse sentido, né? E aí ele continua aqui, ó. Você tá louco? Nosso acordo era claro como o dia, né? Então parece que a dívida que o Patrick tinha é por ir lá dar personal, aparentemente. Talvez ele treinava também e ele tava inadimplente, né? Não, as coisas não estão tão claras assim. E aí aqui é sobre o cara não vender a parada, né? Ele fala que não vende, ou na verdade ele fala que na academia dele ele não vende, né? Então vamos lá, que é o quinto stories do Patrick, e ele fala assim, ó, tenho pensado em cobrar aluguel de você também. Aqui é o Good Shit falando, né? O dono da academia, falando sobre que ele queria cobrar ali uma mensalidade do Patrick também. Então essa aqui já mostra um pouco de onde começou essa dívida aí de 3 meses. E aí ele fala assim depois nas outras mensagens. Além disso, recentemente encontrei uma fonte de Incrylex. Consigo eles todo mês se você conhecer alguém. Então, assim, né, ele vende. Talvez ele não vende na academia dele, né? E aí o Patrick, ele comenta aqui em cima do print, né? O dono da Leader Fitness, Patrick Anderson. Mas você não vende gear, né? Para com isso, cara. Então, teve essa questão aí desse exposed aí, mostrando que o cara aparentemente vendia, né, o Incrylex. E aí aqui o último stories do Patrick, falando sobre esse assunto, né? O sexto stories do Patrick é uma conversa entre o Gold Shit, né, o dono da academia, aparentemente depois dessa treta. E aí a conversa diz assim, o Patrick começa falando: isso não acabou, que se dane, mano. Aí o dono da academia responde ali, o Patrick: Patrick, se você luta boxe no ringue, deixam você acertar as têmporas ou o quê? Aqui não é ringue, mano. Então ele reclamando ali que foi acertado ali de uma forma que ele não gostou, que ele julga antiético, digamos assim. E aí o Patrick responde, né? Você chamou para uma briga de rua e eu estou em dieta, cara. Você foi que chamou para essa parada, foi nocauteado e seu amigo teve que intervir. Então aqui o Patrick respondendo, né? E aí o dono da academia responde aqui, ó. E toda essa falação e xingamento mostra quem você realmente é. Meu amigo te tirou de cima de mim, lá ele. Você vai acabar sendo acusado de homicídio por bater na minha têmpora. Bater aqui na cabeça. E aí o Patrick Tour, ele comenta aqui, né? Ele fala assim, ó. Última vez, mas acredite, tenho todos os recibos sobre esse palhaço. E aí o Patrick tinha respondido aqui, cara, era uma conversa simples. E o Patrick aqui meio que faz aspas, né, e ri do que o dono da academia falou, né, que sobre ele ser acusado de homicídio por acertar a têmpora dele, né. Mas essa aqui é a briga, beleza? Então, rapaziada, é isso que dá a entender, né, que existia esse débito de 3 meses no valor de $900 no total. O dono da academia tirou o acesso do Patrick, e isso o Patrick não gostou, porque provavelmente ele ia lá para dar personal também, para treinar alguns alunos. Então isso, querendo ou não, atrapalha o trabalho dele. E aí então o Patrick indo lá para tirar satisfação, o dono da academia, eles se estressaram, se esbarraram, não se entenderam e saíram para mão, né? O dono da academia escorrega ali, o Patrick vai no ground and pound e separam ali, né, e tal. Então essa foi a briga, foi o que aconteceu. O lamentável de tudo isso é o Patrick ser um atleta de bodybuilding sendo colocado ali dessa forma. Querendo ou não, né, isso traz uma imagem bem negativa pro esporte, pro Olímpia, querendo ou não, ele tá usando um moletom, pro Arnold Ohio, que ele vai competir daqui a 5 semanas, tá em preparação, a gente sabe que às vezes o cara tá estressado, mas comentei o que vocês acharam, o que vocês entenderam de tudo isso, se vocês acharam certo a atitude do Patrick Moore, se faz sentido essa briga aí, e se de alguma forma vocês acham que mancha a imagem do esporte. Na minha opinião, é algo que não agrega, né? Não agrega de forma nenhuma. E ele, há 5 semanas aí de uma grande oportunidade,
deveria aí ser mais contido, né? Mas vamos lá, né? Cada um sabe onde o próprio calo aperta. Continuando e falando sobre o segundo assunto do dia, vamos falar sobre Good Vito, que nas suas redes sociais ele fez um desabafo e ele diz assim: há um ano machuquei minha perna, meu ligamento rompeu, aparentemente o que dá a entender ele está falando de joelho. Os médicos insistiram para que eu fizesse uma cirurgia, mas continuei treinando, percebendo que minha perna poderia virar na direção oposta a qualquer momento, né? Então por isso ele fala isso, né, que a perna dele poderia virar, dá a entender que esse ligamento que foi rompido é o do joelho. Continuando então, ele diz assim: durante os exercícios, meu colega segurava meu joelho para a minha perna se mover na direção certa. Fiz cardio todos os dias durante 2 horas, fixando a perna com curativo. Todos os dias sentia desestabilização no joelho e dores. Não poderia desistir porque sou campeão. E ele continuou depois, não coloquei aqui nas aspas, mas ele também falava que agora as dores estavam menores e estava conseguindo treinar já de uma forma bem melhor. O PJ, que foi treinador dele nesse período, ele comentou e ele falou aqui, ó: eu acompanhei ele nessa época, foi brabo. Então foi um cara aí que realmente acompanhou, né, confirmando essa história. Então realmente é algo que aconteceu e, querendo ou não, quando esse tipo de coisa acontece, se divide opiniões. Pessoas que acham legal isso, que encorajam, né, e ressaltam a coragem e a mentalidade do Good Vito. Outros acham que foi desnecessário. Eu vi algumas pessoas querendo comparar o Good Vito com outros atletas, falando: olha como que é a mentalidade do Good Vito em comparação a outros brasileiros, querendo enaltecer o Good Vito. Mas a verdade é que cada um conhece a sua própria batalha, conhece e sabe a própria fome de vencer, né? Sabe o quanto que tá ali disposto a arriscar, porque de fato a gente pode enaltecer o que o Good Vito fez, mas se tivesse dado errado, seria um grande prejuízo para sua carreira, né? Graças a Deus deu tudo certo, então para ele talvez pode ter valido a pena, mas no final das contas, quem sabe se valeu a pena, se era necessário ou não era necessário, é apenas o atleta, mas sem dúvidas isso deixa aí mostra o quanto que o cara é comprometido e queria realmente competir, né? Isso é algo que se destaca, se é o correto, se foi a decisão mais correta ou mais prudente ou não, isso aí, na minha opinião, é respeito apenas dele e da sua equipe, né? Eles sabiam o quanto que era importante, né? Só ele sabe o quanto que era importante para ele estar naquelas competições. De repente, para os seus patrocinadores, não digo que ele foi cobrado nesse sentido, mas para fazer mídia, para poder ser visto, era algo muito importante. Então, talvez ele estava vivendo ali um momento decisivo na sua carreira. Então, cada um sabe o quanto que é necessário, cada um sabe o quanto que vale a pena os riscos que você se coloca. Então fica aí essa revelação do Good Vito. Ele falou isso só depois de ter passado, só das coisas terem melhorado, né? Então ele não usou isso como desculpa alguma, né? Depois das competições que ele teve, geralmente atletas colocam ali como desculpas, né? Não ganhei por causa disso, não estava melhor por causa disso. E ele não, passou tudo isso, aí sim ele expôs essa situação. Interessante, né? Essa postura aí do Good. O que vocês acharam? Se vocês fariam a mesma coisa, se vocês entendem o que ele fez ou se foi, de certa forma, desnecessário. Mas é isso aí. O que vocês acharam desses assuntos? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Deixe um like, um comentário. Se inscreva se você não for inscrito e vejo vocês na próxima. Valeu!